falando do digital, que é essa maravilha que permitiu que o audiovisual estivesse ao alcance de todos, mas que também a tecnologia impõe grandes desafios para o campo da preservação audiovisual. Muito por conta da deterioração e obsolescência de formatos de arquivo, de codecs, que são codificadores da informação neste arquivo de áudio e som, de software e hardware de leitura e dos suportes de armazenamentos. Um dos grandes desafios em torno da preservação audiovisual é a utilização de tecnologias proprietárias, então é algo que torna, às vezes, os documentos inacessíveis ou mais difíceis de acessar, e temos que levar em consideração nessa área a manutenção das tecnologias obsoletas e a preparação para as tecnologias emergentes, e temos diversas questões e práticas para a manutenção dessa tecnologia, como o gerenciamento dos metadados, a feitura de checksum, eu vou falar um pouquinho mais disso depois, a migração, o planejamento e essa gestão de dados, e temos que ter como os parâmetros para adoção de práticas, seja de formato de arquivos ou tecnologias de armazenamento, a ampla divulgação, a ampla adoção, a transparência das informações, a autodocumentação, né? E a dependências externas e o impacto dessas tecnologias. Então, a tecnologia do digital ela é instável, né, por conta dessa modificação do próprio desenvolvimento, e a incorporação, a preservação, a gestão são por si só complexas, e nós não temos uma fórmula pronta, né, porque isso vai depender de cada escopo de arquivo. E aí a gente tem, hoje no Brasil, a gente tinha, agora a Cinemateca Brasileira está em crise, mas a gente tinha a incorporação de materiais nato-digitais, feitos em digital, no escopo do depósito legal, mas isso era somente de um escopo de produção comercial. Então a gente tem uma vasta produção fora do escopo de coleta de instituições. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar no fortalecimento, no empoderamento de indivíduos para essa preservação. E aí, se a gente pensar, por exemplo, em coletivos de produção, é interessante a gente pensar também em coletivos de preservação. Então, a gente também tem que preservar esses coletivos e talvez a gente possa pensar juntos e promover esses coletivos de preservação. Pessoas com interesses em comum, preservando e possibilitando o acesso a algum escopo, a alguma coleção específica. Em relação à feitura de produções audiovisuais, é crucial a gente pensar na realização e no planejamento como uma primeira etapa para a preservação, antes mesmo de iniciar a sua produção. Então, é uma frase do Digital Cinematography: falhar em preparar é se preparar para falhar. Então, nesse caso, é crucial pensar, já até de antemão, antes de iniciar a sua produção, pensar em qual plataforma você vai exibir, quais são os requisitos técnicos para essa plataforma, estabelecer um protocolo no set e verificar os dados produzidos, estimar a quantidade de armazenamento necessária de antemão e garantir os backups suficientes no próprio set, evitar um tsunami, uma quantidade muito grande de dados que você não vai exatamente utilizar. E o ideal é sempre você avaliar e criar um fluxograma como uma forma de controle e de documentação. Obviamente isso pode mudar, mas pelo menos você vai ter documentado quais são os seus parâmetros iniciais e o que você teve que modificar ao longo do tempo. E o ideal é você ter as suas escolhas considerando o armazenamento digital
de longo prazo e os custos de armazenamento. Então, como por exemplo, você tem que se questionar em qual formato de arquivo, container que o seu conteúdo será gravado, de que forma os backups serão feitos, transferidos e armazenados, como o material está sendo verificado para controle de qualidade e de que forma isso está sendo documentado e quais metadados estão sendo coletados no set e como eles estão sendo documentados e preservados. Então, eventualmente vão ter 3 ou 4 fontes de informação, vai ter uma câmera mais profissional, vai ter um dispositivo de captura de áudio, vai ter um celular. Isso tudo é logado no computador, é feito um hash, e isso vai simultaneamente para 2 HDs ou 2 SSDs ou 2 fitas LTOs diferentes. Depois eu vou falar dessas opções de armazenamento, mas o importante aqui é que sejam em 2 locais diferentes e que serão encaminhados para, idealmente, não estarão juntos, porque uma vez você você fazendo essa separação, você aumenta as chances, na verdade você diminui as chances de ter algum tipo de acidente. E esse segundo HD, por exemplo, segunda fita, você vai manter inerte, você não vai fazer nada com ela, e uma vez na ilha de edição você vai mexer somente com o novo, com uma dos HDs, e uma vez você criando novo material, você vai alimentar esses 2 HDs com esse novo material editado. Certamente um terceiro dispositivo de armazenamento é muito bem-vindo, mas isso seria um pouco mais difícil, um pouco mais custoso. A tecnologia proprietária de software, por exemplo, ela pode ser muito perigosa porque ela pode ser muito restritiva. E o software livre é aquele que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição alguma. E a liberdade é um conceito central dentro do software livre. E aqui só uma distinção rápida: o software livre e o código aberto. Assim, o código aberto ele implica o acesso ao código-fonte, né, do software, e que é apenas 2 das 4 liberdades que definem o software livre. Então, dentre as vantagens do software livre, são ferramentas usualmente bem documentadas, gratuitas, muito difundidas, disseminadas, que você tem uma possibilidade de controle do seu fluxo, supostamente de fácil utilização e acessível, e algo que é anticorporação, uma coisa que dá uma maior autonomia individual. Então, quem tiver mais interesse pode conhecer no Free Software Foundation. Então, não existe digamos, um parâmetro mundial para a utilização de formatos de arquivo. Então, temos, por exemplo, a indicação do MOV QuickTime, o arquivo QuickTime, em algumas instituições de preservação, enquanto que o ProRes é utilizado por outras, mas tem um formato de arquivo que ele foi especialmente pensado para a preservação, que é uma Matroska, o MKV. Então, na dúvida, utilize sempre o MKV nas suas copiagens e processamentos. No cinema comercial tem uma série de standards de formatos de arquivo em cada um dos seus processamentos. Aqui, então, eu apresento um quadro da SMPTE, que é a Society of Motion Picture and Television Engineers, Sociedade de Engenheiros de Cinema e Televisão dos Estados Unidos, e aqui tem uma documentação de quais são os formatos em cada uma das etapas de produção. A Cinemateca Brasileira, ela demandava o depósito de materiais numa matriz digital de preservação, que
que é a imagem em arquivos, em sequência de imagem, então não era imagem renderizada, mas sim diversas, cada frame sendo um arquivo, seja num DPX, que é um formato de arquivo, ou um TIFF, e o som em formato WAV sem compressão. Alguns elementos que compõem o arquivo né, o digital audiovisual, então é a resolução, que é a quantidade de pixels em uma linha de imagem pela altura da imagem. Temos também o espaço de cor, que as cores a serem referenciadas são determinadas através desse espaço de cor, é um delineamento das possibilidades das cores. Em resumo, é como se fosse a paleta de cores a serem utilizadas, as possibilidades. E a gente tem diversos outros elementos formadores do arquivo, por exemplo, o bitrate, o aspect ratio, a frequência de amostragem de áudio, o frame rate e o aspecto do pixel. E é importante a gente considerar nas nossas opções de gestão desses arquivos digitais o tamanho dos arquivos. Tem na internet diversos calculadores desses tamanhos de acordo com cada um desses parâmetros. E, por exemplo, se utilizam desses players do mercado, das características demandadas por eles para se ter referência. Duas estratégias importantes para a gestão de arquivo. Uma é o checksum, que é como se fosse uma impressão digital para um arquivo, uma sequência de hexadecimal, um sistema numérico de base 16, com utilização de símbolos, que é como se fosse um registro único daquele arquivo, e aquele registro ele vai ser mudado se o arquivo for alterado. De que forma esse arquivo vai ser alterado? Bem, geralmente na copiagem, se uma copiagem não é bem executada, não é executada integralmente, eventualmente você não vai ter uma indicação do seu computador disso, mas você vai ter essa modificação da integralidade do documento. E através do controle do checksum você consegue verificar esse corrompimento, digamos, das informações. Então, seja ou simplesmente pela deterioração. Eu estava procurando documentos antigos, documentos de imagem, e simplesmente a informação de imagem sumiu com o tempo. Então estava inerte num disco rígido e essa informação foi simplesmente suprimida. O que enfim, gerou um glitch bonito, digamos, uma desconfiguração das cores do documento, mas que a informação em si ali está perdida. E a outra questão crucial quando a gente pensa nessa gestão de arquivos digitais é a gestão dos metadados desses arquivos. Assim, metadados são informações estruturadas que descrevem, explicam e localizam os arquivos. E ele pode ser tanto técnicos, administrativos, que são gravados automaticamente no arquivo, ou podem ser inseridos manualmente como uma forma de gestão pessoal daquilo. Tem uma série de padrões de metadados, mas que o importante é que você garantir que os metadados estejam sendo criados devidamente ou que você esteja inserindo como uma forma de controle. E não é só no próprio arquivo que você pode fazer uma documentação, você pode fazer a documentação sobre esses arquivos de formas separadas, lembrando sempre de utilizar formatos abertos. Então, por exemplo, se você vai gerar um documento, uma planilha, ao invés de você salvar ela num Excel, você pode salvar no formato aberto e simples, que é o CSV. Quando você vai salvar no PDF, é bom notar quais são os padrões utilizados, ou até mesmo você criar documentações simples, como arquivos em texto. E agora falando um pouco dos parâmetros para o armazenamento digital, antes de entrar no digital em si, é curioso a gente ver que Hollywood, alguns dos estúdios
e a França, que é uma grande referência mundial na preservação do seu patrimônio audiovisual, não só na preservação, mas também na difusão. Eles têm um serviço muito ativo em relação a isso. Eles utilizam a película para armazenamento de dados digitais, ou seja, filmes eventualmente gravados e exibidos em digital, uma vez na sua preservação, eles fazem o registro do digital na película, como a gente está vendo aqui nessa ilustração dessa publicação Dilema Digital. Então, entre os parâmetros preferidos, propriedades preferidas para se escolher essas soluções de armazenamento, tem que ser fácil de usar, né, de copiar, que tenha um uso difundido, que tenha idealmente um preço baixo, acessível, mas você tem que considerar isso não no momento de compra da tecnologia, mas a curto, médio e longo prazo para a manutenção de todo aquele acervo, a durabilidade. E para você pensar nisso, você tem que ter como referência o tamanho da coleção, o seu orçamento e a equipe, qual que vai ser o uso do acervo. Somente preservação ou preservação e acesso, né? E aí lembrando que a nuvem, que pode ser algo muito presente no cotidiano das pessoas, não é exatamente uma solução prática, viável, pensando na preservação audiovisual e talvez sobretudo no Brasil, por conta da questão de oscilação de recursos, assim, porque são soluções comerciais e que eventualmente a suspensão de pagamento pode simplesmente comprometer todo o seu acervo. A solução mais difundida dentre os arquivos, dentre as instituições de preservação, é a fita LTO, Linear Tape Open, que foi, na verdade, criado por um consórcio da HP, da IBM, da Quantum, e tem fitas que estavam sendo desenvolvidas pela MTech, Imation, a Fuji, Maxell, TDK e Sony, não sei se todas essas ainda estão fazendo, mas que é uma fita magnética para dados digitais, né? Uma fita, pensando que nem VHS, que talvez vocês já podem ter visto, mas que o dado ele fica armazenado naquele ponto da fita. Então, se você precisa acessar, a fita precisa ser carregada, precisa ser rebobinada até chegar aquele momento. Então, com isso é um dos elementos que torna, na verdade, a utilização não muito prática às vezes, porque o tempo de acesso são longos. E nesse caso, essa tecnologia, o acesso constante não é recomendado, justamente pela questão do desgaste das partes das fitas. Um outro elemento contra é que os robôs utilizados em instituições, eles são caros e de altíssima manutenção, é recomendado às grandes instituições. As fitas em si, como qualquer HD e as demais fitas videoanalógicas, são sensíveis a campos magnéticos, temperaturas e umidades. E tem a questão da migração e da compatibilidade de gerações, que eu vou falar daqui a pouco. E a gente pode pensar os prós, né, dessa solução, a questão da economia de energia, da portabilidade, pelo fato de serem cartuchos, a possibilidade de suportar compressão e a expectativa de vida, que pode ser superior a outras soluções de armazenamento, mas que ainda é muito inferior à da película, por exemplo. Uma película com condições controladas, ela pode durar muito mais do que 100 anos. A gente tem registros do início do século, do início do cinema ainda preservados originalmente no seu suporte original, e a gente infelizmente não pode falar a gente não pode falar nesse mesmo período de tempo em relação ao LTO. Hoje a gente está na 8ª geração da LTO, e infelizmente a gente tem a incompatibilidade entre gerações.
Então, anteriormente, se você tivesse uma LTO da geração 6, ela poderia ler a fita da 4, a fita da 5 e a própria fita da 6, mas agora, nesse momento, essa novidade da LTO que permite somente ler a geração anterior. Então, com isso que a gente tem um lançamento de novas gerações a cada, se não me engano, a cerca de 2 anos. Então, com isso, a gente tem acervos de fitas que já estão obsoletas, né? A tecnologia ainda está aí, mas aquela geração em si está obsoleta. E isso pode comprometer bastante a possibilidade de acesso. Então, tem a recomendação de migração dos dados a cada 2 gerações. Então, se você tem o LTO 6, você não vai migrar para 7, mas sim para 8. As fitas que estão da geração 1 a 4 devem ser migradas urgentemente por essa questão da inacessibilidade e da obsolescência dessas gerações. E tem que tomar muito cuidado na hora de gravar, com cuidado de softwares proprietários. Então, no âmbito das instituições de patrimônio audiovisual, o LTO é considerado como a tecnologia, digamos, mais segura, mas aqui eu lanço a opinião da profissional Céline Ruivo. Ela atuou na Cinemateca Francesa por muitos anos, ela é da Comissão Técnica da Federação Internacional de Arquivos Fílmicos, e aqui eu cito ela. O LTO não é um sistema de longo prazo, é quase que um suicídio coletivo. Nós estamos cometendo suicídio com o LTO, pois ele é um sistema imposto pela indústria, que nós o absorvemos, nós o utilizamos, mas precisamos encontrar um outro sistema, um outro caminho, pois este é um suicídio, o fim do patrimônio cinematográfico. Uma solução de uso pessoal portátil mais interessante que o disco rígido, que o HD, né, que é o Solid State Drive, o SSD, que talvez os novos computadores já tenham esse componente, ao invés de ter um disco rígido, tem o SSD. E funciona um pouco como uma memória flash, né? Que nem você tem um cartão de memória, um pendrive. E ele não tem as partes móveis. Então, isso é um dos motivos que ele é superior ao HD. Assim, ele é mais durável, mais resistente, tem o acesso rápido. Ele tem um consumo baixo de energia, ao contrário de disco X, ele é silencioso. Ele tem uma expectativa de vida um pouco maior, e isso está um pouco atrelado às condições de uso, à quantidade de vezes que você utiliza esse disco, mas infelizmente ele é muito mais caro, assim. Então tá aí uma solução indicada, mas que não é exatamente acessível. E aqui só, enfim, como uma forma de uma curiosidade, né, do que está sendo utilizado. Isso não é amplamente utilizado pelas instituições no Brasil, assim, o Pickle e o Dots, que o Pickle é uma solução de armazenamento de dados digitais em película, mas que não reproduz a mesma relação da película cinematográfica do cinema, de quadro a quadro de imagem, porque ela tem uma série de outros elementos dentro dessa película, assim. Então, na verdade, é como se fosse a impressão de um código de barras dentro ali daquela informação, que isso será lido por um dispositivo. Já o DOTS é também uma fita metálica com dados digitais, e só comentando esse projeto da Pedra de Roseta, que é uma solução de armazenamento de 13 mil páginas de informação de 1.500 idiomas, gravadas microscopicamente no níquel, né, no material níquel. Uma solução muito interessante, mas ainda inacessível, é a gravação em vidro de quartzo dos dados de acordo com, na verdade, através de um raio laser nessas informações, assim, nessa placa de vidro.
E parece super interessante porque a gente já sabe como armazena um vidro, né? A gente entende obviamente é quebrável, mas a gente consegue garantir as condições para que isso seja preservado. É durável, você grava uma vez e pronto, a informação está ali. Então tem uma métrica de tempo muito além dessas outras soluções de armazenamento de dados digitais, mas a solução do laser em si, dessa gravação, ainda não está acessível. Comentando rapidamente algo que é inerente a toda tecnologia audiovisual, que é o lixo eletrônico, né? Então a gente pensa de que forma que a gente pode manter esses dados acessíveis por mais tempo, mas infelizmente isso acaba acarretando num volume de lixo que a gente está no momento infelizmente sem retorno, assim, a gente saturou o planeta de tal forma que a gente precisa considerar isso nas nossas práticas, né? Instituições, sobretudo, assim, obviamente a prática individual ela não vai, ela é crucial de ser repensada, mas a gente precisa repensar isso institucionalmente, assim. O lixo é realmente um dos elementos pouco falados em torno da preservação, mas que tem que ser levado em consideração.